Hello, my dear. Olá, nobríssimos. Boa noite. E aí, nobríssimos, bravas gentes brasileiras. Quem tá me ouvindo bem, já faz um sinal aí para quem saiba se tá tudo ok. Boa noite, minha queridíssima Major Érica. Érica Cristina tá na área aqui. Fabiana Falcão também na área, seja bem-vindo. Nosso professor também já está na área, eu já vou chamá-lo. Rose, my dear! Hello, my dear! Grande abraço, Rosinha Pellegrino. Sejam todos muito bem-vindos, se aproxeguem, fiquem à vontade, que nós vamos começar. Estamos começando a 9ª edição do nosso bate-papo na rede. Vocês ouviram aí o hino da nossa independência? Boa noite, nobre pastor Edgar Sarmento. Olha aí, grande abraço, meu querido pastor. Seja bem-vindo ao bate-papo na rede, como vocês já ouviram aí. O hino da independência. Hoje o tema é este: a independência do Brasil, 200 anos. E nós convidamos o professor Roberto Pessoa, ele que é historiador, né? Ele que é guia de turismo e vai falar um pouco para a gente, né? Sobre o 7 de setembro que a gente não aprendeu nas escolas. Jefferson Cortes, e aí, meu irmão, como é que você está? Boa noite. Vai falar para a gente sobre algumas curiosidades além da independência e também vai falar um pouco para a gente sobre a etimologia de algumas, a origem, né? Curiosidades da origem de algumas palavras. Eu já mandei aqui a solicitação do professor, ele ainda não adentrou, mas vai adentrar em alguns instantes na live. Tudo em paz, né, meu irmão Jefferson? Grande abraço. Yuri está na área, Júnior. Sejam todos muito bem-vindos. Preparem suas perguntas. Olha o professor aí, ó. Boa noite, nobríssimo professor. Opa, o senhor estava certo, agora o senhor ficou de cabeça para lá, pro lado. O senhor está assim, ó. Assim tá certo? Agora está certo. É pior que essa parte não é comigo, não. Essa tecnologia eu estou sem assessoria, viu? Tá bom? O áudio tá bom? O áudio tá bom. O senhor está me ouvindo bem? Estou. Pronto, só ajeita um pouquinho a câmera para você está aparecendo só do nariz para cima. Cláudia Assis está na área, seja bem-vindo agora, ficou melhor. Nosso querido Juan Prazeres está na área também aqui, sejam bem-vindos. Professor, boa noite, muito obrigado por ter aceito o convite para participar pela segunda vez do Bate-Papo na Rede. Né? Nós vamos ainda explorar o senhor um pouquinho nesses momentos históricos, né? Essa fonte, essa enciclopédia de informações importantes sobre a história do Brasil e da Bahia. E nós estamos na véspera do 7 de setembro, né? Amanhã nós estaremos lá acompanhando o desfile cívico-militar do 7 de setembro. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre algumas peculiaridades do 7 de setembro. Né? Nessa live, deixa eu até passar para os nossos queridos internautas que estão entrando. Pimenta Farani, seja bem-vinda. A nossa querida Major Roseli também está na área. Bartira! Olá, Bartira. Deixa eu tirar aqui. Informar que essa live ela vai ser um pouco diferente das outras, né? Vai ser como foi a anterior com o professor, porque eu não vou estar perguntando tanto, porque é muito conteúdo e o professor vai estar aí dando uma aula de história para a gente. Então, de vez em quando eu vou interromper para perguntar alguma coisa ou outra, né? Tá se batendo um pouquinho aí com o celular. Vou mudar aqui. Mas enquanto isso aqui eu vou floreando. Minha querida Sargento Luciana está na área, seja bem-vindo. Então, assim, o professor vai dar sua aula e nós vamos perguntando algumas coisas ou outra. E se vocês quiserem perguntar alguma coisa também, vocês podem mandar a sua pergunta que eu farei aqui para o nosso professor Roberto Pessoa, que daqui a pouquinho vai se apresentar a vocês. E só deixa ele se ajeitar e colocar o celular na posição correta. Cheguei agora. E enquanto isso eu vou falando com vocês. Paulinho Escuna, olha aí, Paulinho Escuna, você trabalha com escuna, né? Olha aí, vamos ver aí essas viagens pela Baía de Todos os Santos. É do turismo também esse Paulinho, né? Tu conhece? Muito, meu colega. Olha, eu sabia.
Eu vi pelo sobrenome, Paulinho Escuna, é turismo, é com o senhor. Paulinho Escuna é o que está gravado aí na manchete dele, mas o nome é Paulinho, popularmente chamado olho de gato. O gato tem um olho lindo, cara. Imagino que ele era só o nome mesmo a razão social não era o nome fantasia. É um prazer ter ele aqui conosco, porque ele é um grande conhecedor também da história, principalmente ele mandou aqui, ó, dos Santos, que é um guia escuna, mas específico sobre o mar da Baía de Todos os Santos e os arredores. Olha aí. Já fica aí também esse informe, né? Querendo alguém passear pela Baía de Todos os Santos, procurei o Paulinho Escuna, o olho de gato. Ele mandou aqui, ó, meu amigo, irmão Roberto. Prazer grande. Ó, professor, noite a todos, hein? Boa noite. Queria que o senhor... A galera já te conhece, né? Principalmente da primeira live que nós fizemos. O senhor esteve hoje na Rádio Metrópole também falando um pouco sobre a história do 7 de setembro, na Rádio Metrópole, com a nossa querida Lara Kertz, no programa Metrópole Turismo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouco, né, sobre o senhor, se apresentasse rapidamente para, porventura, se tiver alguém aqui que ainda não ouviu falar do professor Roberto, que possa conhecer melhor sobre o senhor nesse momento. Eu sou um soteropolitano, nascido no Centro Histórico, convivi desde a infância com a história, fisicamente com a história. Gostei muito, sempre da área de humanas, né? Tive uma família fui rodeado de professores. Meu pai foi um catedrático da língua portuguesa, professor, irmãs professoras. Convivi muito com professores e ainda ia me direcionar para o lado do direito. Mas quando me debati com a história, fiquei apaixonado. Então, segui a carreira de ser historiador e fui professor por muitos anos. Lecionei muito, é o que eu digo sempre, sobre a história dos outros, né? Dando aulas sobre Egito, sobre Estados Unidos e França e tal. E de uma hora para outra entrei no turismo e aí eu passei a olhar para a nossa história, para a minha história, a história que nos rodeia, que tem mais ligação conosco, a África principalmente. Gosto muito sobre a história da África. E aí, hoje, me dedicando ao turismo. Hoje eu estou me especializando ainda, estudando, porque somos eternos estudantes, né? E cada vez mais estou procurando conhecer a história da minha rua, do meu bairro, da nossa cidade e do nosso país, principalmente. Não descartando a história mundial, que história é história, lógico. Porém, nós temos que nos preocupar com a nossa história. Muita gente se preocupa com a história dos outros e não com a nossa, com a sua. Então, é muito importante, e eu observo também que lá na Rádio Metrópole e tal, o pessoal carece de professores que falem da história da cidade. Então, sempre estão me chamando, me convocando, e eu procuro estimular também os colegas para conhecerem. Como eu digo, tenho colegas que foram professores comigo de história por muitos anos, aposentados, sabem tudo de história, mas quando eu pergunto sobre a rua dele, ele não sabe. Sobre a cidade, o bairro dele, ele não está sabendo, né? Quem foi, tal, o nome da rua e tal. Então, eu estou me dedicando cada vez mais. Que Deus me dê vida para eu estudar e poder transmitir mais ainda a história do nosso espaço que nos rodeia. Isso é muito interessante, porque assim, eu nunca tive também muito tempo para estudar muito isso, né, por causa da corrida do serviço, também porque não sou da área de história de certa forma, porque eu sou jornalista. Mas assim, eu nunca consegui parar para fazer essas pesquisas. Mas eu sempre fui um curioso para saber da origem desses nomes de ruas, né? Por exemplo, eu morava no bairro do Uruguai, né? Aí tem uma rua lá, se não vou me lembrar o nome exato agora, mas eu acho que é Rua Professor França Dantas, uma coisa assim, tem o meu sobrenome. E eu sempre ficava pensando, quem foi esse cara? Por que ele virou nome de rua? Né? Então, assim, é importantíssimo a gente ter pessoas que, né, os historiadores, que possam também esmiuçar um pouco da nossa vivência, né? A gente passa por tantas ruas. Teve uma vez mesmo que eu passei lá perto do shopping Salvador, e eu vi uma rua que era alguma coisa Gonzaga.
né? E não era o rei do Baião. Aí eu perguntei, não sei se foi o senhor, não sei se foi alguém que eu perguntei, e aí explicou que era Tomás, realmente Tomás Antônio Tomás Gonzaga, Gonzaga. o poeta, foi um dos líderes da Inconfidência Mineira, da Cultural. Exatamente. Não, não foi nem Tomás Gonzaga, não. Foi um outro Gonzaga. Eu não vou lembrar agora qual é o primeiro nome, não. Mas ele foi. Ah, quem me informou foi um outro historiador amigo meu. Ele disse que esse Gonzaga lutou contra a revolta dos alfaiates. Ah, sim, sim, sim. Tem um Gonzaga também. Isso. Então, assim, é importantíssimo esse trabalho de a gente estar saindo aqui pelas ruas, né, e ver cada nome. Por exemplo, aqui eu agora estou morando no Cabula 6, e o nome aqui da rua é Teódulo Albuquerque. Eu não sei quem foi Teódulo Albuquerque. Celso Albuquerque. Aí, ó, Político. minha esposa está dizendo que foi um político, velho? É um político. Político. Político da área estadual. Ó, inclusive, na nossa cidade, falando de independência, vou ser informal aqui, vamos bater um papo. Logo entro na Sim. história da independência. Se você observar, nessa era da independência, da monarquia, que os estados não chamavam estado, chamava província. Né? O Brasil era dividido em províncias. A capital da província, Salvador, província da Bahia, por exemplo. E muitos nomes de ruas foram em homenagem aos títulos, aos nobres, né? Infelizmente, aos nobres da época, que é os títulos nobiliárquicos, que se chama. Né? Por exemplo, depois do imperador rei, vem o duque. Duque é uma etimologia de dux, do grego, que significa o mais próximo, né, do rei, a pessoa de confiança dele, o dux. E aí vem, depois de duque, vem marquês. Então, se você observar, tem Avenida, Rua do Caxias, Praça do Caxias, Marquês, Marquês Caravelas, Marquês, um monte de marquês. Né? Inclusive, tem uma rua na Barra que não é Marquês, que o pessoal chama Marquês Leão. E não é Marquês Marquês de Leão. Leão. É porque a prefeitura erroneamente colocou um circunflexo, que o nome dele é Marques de Leão. Joaquim Marquês de Marques de Leão. Leão. Aí colocaram ele como Marquês, mas não é, lá no bairro da Barra. E temos, depois de Marquês, o título mais importante é o de Conde, né? Um conde, que ele tomava conta do condado. Depois Visconde, abaixo do Visconde, o barão. Todos ligados ao imperador, à monarquia. São títulos nobiliárquicos. Então, temos várias ruas com nome, né? Visconde Taburaí, Visconde Pirajá. Então, todos eles, Títulos na nossa de Bahia, na nossa militares, né? Salvador, que tem esses títulos, esse nome de ruas, eu já posso adiantar que estão vinculados à independência, ao processo, General São Martim. quase todos. Aí já é da era militar, já é da Hum, República, né? das independências e tal. Mas os demais, Visconde e tal, falou general, já é lá de cá, general, capitão e tal. Embora alguns entendi. também na época da República continuaram sendo marquês, continuaram com o título de Visconde, entendeu? Porque mesmo entrando na República, continuando na política, o pessoal continuou chamando, mas não era título para a era da República. A República era mais coronel, tenente, tenentismo, aí os outros. Aí vocês vão ver. Pelo político, rua tenente Siqueira Campos, por exemplo. Aí já foi da República, né? Quando o Brasil foi para a época do tenentismo, tal, que teve a revolução em Copacabana, tal, os militares tomando conta, a oligarquia. Então, mas temos uma série de nomes ligados à independência. Fora os nomes de personagens também, né, diretos, protagonistas da independência, Maria Quitéria, a Joana Angélica, as grandes protagonistas femininas, né, como Exato. a rua também ligada ao fato, Rua da Independência, ali no Nazaré, no Campo da Pólvora, Rua da Avenida 7 de Setembro, É ligada muitas também, né? homenagens à cidade, ao fato, né, da independência do Brasil na Bahia.
A Avenida 7 de Setembro que é imensa, né? Vai da Barra até perder de vista. E por pouco, o construtor, o JJ Seara, na reforma, ele ia até uma calçada, né? Ele queria invadir a Praça da Sé, passar pelo Pelourinho, quebrar ali o Santo Antônio, descer a Água Brusca e ir até a calçada. Se não são os apaixonados pela cidade, os historiadores, principalmente da época, nós iríamos perder parte do centro histórico por causa da renovação, que ele queria transformar a Avenida 7 numa europeia, praticamente, numa avenida de imitação europeia. E assim como o Solar do União, na Avenida do Contorno, o projeto da Avenida do Contorno, chama Avenida Lafayette Coutinho, ela não ia passar, ia derrubar o Solar do União, né? Ia passar, vinha do comércio e derrubando o Solar do União, tudo a beira-mar ali, né? Então, por pouco, o solar não foi demolido, né? Então, gastaram um pouco mais de grana, jogaram mais para cima, passando hoje, como está hoje a Avenida do Contorno. Graças também ao Diógenes Rebouça, que foi um dos engenheiros que projetou aquela avenida bonita que temos na cidade, né, de Salvador, que é a nossa Contorno, a Lafayette Coutinho. Que vista maravilhosa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a querida Bela Falcão, rapidinho, que está aqui na área. Já deu uma boa noite aqui, já tem um tempinho. Vou mandar um abraço aqui para o Lázaro, Alchidora, Cali, Paulinho Escuna está perguntando aqui, ó, quem foi o coronel Felisberto Caldeira? Se eu quiser anotar para responder depois, ou quiser responder agora. Paulinho Escuna. Ele foi um grande, eu posso dizer, foi um grande dom de escravo também. Um grande explorador, um coronel forte, um grande coronel. Posso dizer logo mais. Ele tem uma relação com a época mais recente, né? Da República para cá, coronelismo. Felisberto. Beleza. Mar Carruace está dizendo aqui, presente, está marcando a presença aqui na live. Bela Foca mandando um abraço. Oxi Gordinho, vamos que vamos, Oxi Gordinho. Estamos na área. Dar boas-vindas a todos aí, boa noite, que eu não me apresentei direito. Então, meu nome é Roberto Carlos Pessoa da Silva, eu sou da Silva, me orgulho com esse sobrenome. Que da Silva? Da Silva. Silva. Da Silva. Não, eu sabia que era da Silva, mas me embolou um pouquinho aqui, eu ouvi da Silva. E que é um nome bem do maior, na estatística do IBGE, é a maior quantidade de sobrenome brasileiro. Tamo junto. Silva. Também sou Ednei da Silva Dantas. Maravilha. Então, professor, como baiano, eu não posso desprezar a nossa história, e como apaixonado, como professor já aposentado e guia de turismo ligado à cidade. Então, uma das feições também, um dos motivos de me apaixonar também pela história, eu trabalhei muito tempo como recenseador do IBGE, na época de estudante. Fazia faculdade à noite e durante o dia estava lá recenseando. E, além de recensear pessoas, você tinha que saber também os nomes dos logradouros, né, dos bairros, das ruas, tinha que referenciar tudo aquilo. E aí me despertou muito, né, muita história oculta que nós temos e não percebemos. Então, maravilha. Divino. Professor, vamos entrar especificamente no 7 de setembro. Né? A data oficial que a gente aprende na escola é 7 de setembro de 1822, né? A data da independência do Brasil. Né? Assim a gente aprendeu, assim está nos livros. Mas recentemente ganhou força, né? Principalmente saindo daqui da Bahia, né? Esse conceito, essa versão de que a independência do Brasil, na verdade, aconteceu no 2 de julho. Né? Vamos conversar falando um pouquinho só sobre isso para a gente contextualizar. Essa data é uma data simbólica, escolhida na época, né, entre historiadores e políticos, para ser comemorada. Porém, eu coloco aí umas 5 datas que poderíamos estar no lugar dela aí, de 7 de setembro. Então, a data de 7 de setembro
uma data que está no meio do processo de independência. Foi um processo. Nenhum país, nenhum lugar do mundo fica independente de um dia para o outro. Ou ainda estamos, até se pensarmos bem, ainda estamos no processo de independência, que ainda dependemos de muita coisa. Né? Mas a independência da nação mesmo, de fato, para deixar desvincular de Portugal, se você analisar, foi um processo e aí temos que analisar por quê. Desde o dia dia que ele falou, fico, diga né, pô, Se for por o bem geral e felicidade da nação, da digo o povo que eu nação, fico. o dia do FICO, 9 de janeiro de 1922, dali ele já marca também que não ia, o Brasil não tinha mais nenhum vínculo com Portugal, ele ia ficar e ia acontecer a independência mesmo, e de fato. Então, o dia do FICO, o dia da abertura dos portos das Nações Amigas, que foi antes, em 1807, quando chega a família real ao Brasil, porque Portugal tinha todo o poder sobre o Brasil, econômico, né? E político. Então, tudo que se produzia no Brasil, aqui, o pessoal de cana-de-açúcar, algodão, tudo só podia vender para Portugal. Então, existia esse pacto colonial, a metrópole e uma colônia. Tudo que era produzido aqui, Portugal ganhava em cima disso. De Portugal, aí ia para outros países, para a Bélgica, para a Inglaterra. Então, quando chega a família real aqui, logo na semana seguinte, ele abre os portos das Nações Amigas. Ele acaba com esse pacto colonial. Isso aí também é uma data logo da independência. O Brasil passa a vender seus produtos, os produtores aqui diretamente ao consumidor, sem intermediário em Portugal. Portugal perde com isso, né? Tem um prejuízo com isso. E o Brasil ganha. Então, isso é uma independência econômica, até então, né? Uma independência econômica, que faz parte do processo, certo? Então, a chegada da família real foi muito importante. Em 1808, anos depois, em 1815, o rei, o Dom João, sabendo que ia ficar aqui mesmo por um tempo, aí ele oficializa a capital de Portugal para o Rio de Janeiro. Então, o Brasil passa a ser capital do Reino Unido, desde ser colônia. Então, já não é colônia. Já é outro processo de independência, certo? No dia 2 de setembro... Reino Unido, Reino Unido no caso, tem alguma coisa a ver com o Reino Unido que a gente conhece hoje? É as mesmas leis de lá, ia ser daqui, o pessoal Sim. daqui ia voltar igual de lá. Seríamos um estado de Portugal, faríamos o Reino Unido, né? Algarve, Lisboa, Portugal com o Brasil. Aí, Pronto, entendi. uma composição só. Eu não quero dizer que aí não estaríamos independentes, mas já estaríamos não mais colônia, não seria mais colônia, entendeu? O comércio e tal. A escravidão continua, porque a elite brasileira sempre mantém a escravidão, coisas que não almejávamos, ainda continua, lógico, não, é o processo. Aí vem outras datas que poderiam ser comemoradas, por exemplo, o decreto oficial mesmo, a carta com decreta, a independência, quem faz é a Leopoldina, a esposa. É isso que eu ia perguntar. A próxima pergunta seria essa. Por que foi a Leopoldina que assinou? E ela que assina no dia 2 de setembro. Então, é uma data também que poderia ser comemorada, né, no lugar de 7 de setembro. 7 de setembro é quando essa carta, esse decreto, que é ela com o mentor de tudo isso, um herói, eu digo, nacional, José Andrade Silva, né? O José Bonifácio Andrade Silva, ele, com a Leopoldina, ele... Que são maçons, né? Da época, os ministros reúnem lá no Rio de Janeiro e decreta essa independência. Mas só que o Dom Pedro, que era o príncipe regente, como ele estava de viagem, ele deixou ela como a imperatriz. Então, ela tinha o poder de dizer. Então, poderia ser comemorado dia 2 de setembro. Tudo bem. Quando essa carta chega, o pessoal sabia todo o trajeto. Rio-São Paulo, a estrada dos tropeiros, esses que margeiam o Rio Ipiranga. Quando ela sabendo que ele já estava de volta, e ia demorar um pouco, então manda os carteiros, né, o pessoal, os funcionários, levar esse documento, essa carta para eles. Ele já consciente que ia ser, o Brasil já estava no processo de independência. Antes disso tudo, ele passou aqui pela Bahia, na cidade de Cachoeira, foi aclamado o imperador, também regente, mas só em Cachoeira, no dia 24 de junho, né, 25 de junho, perdão,
Por isso que Cachoeira comemora bem São João, porque são as duas festas da passagem de aclamação de Dom Pedro. Ele foi ao Rio, a Minas Gerais, e estava em Santos fazendo essa campanha, e ao mesmo tempo vendo em relação com a amante dele, a Marquesa de Santos. É isso que eu ia falar, Marquesa de Santos. Então, quando eu dava aula de História do Brasil, Dantas, eu sempre começava assim, gente, estão vendo esse quadro aqui? Que quem pinta, ou melhor, quem tem boca fala o que quer. E quem pinta também, quiser, pinta do jeito que quer. Então, aquele quadro famoso que está no Museu Ipiranga, quase todos os livros de historinha do Brasil tem aquele quadro do Pedro Américo, do paraibano Pedro Américo, que viveu bem depois, pintou 66 anos depois da independência, ele pintou esse quadro, amando do filho de Dom Pedro II, querendo relembrar, enaltecer a história do Brasil, era amigo do Pedro Américo. Pedro Américo pinta um quadro assim, quando meu pai proclamou a independência. Então, ele idealizou aquele quadro todo. Então, sempre eu perguntei aos meus alunos, gente, esse quadro, o que você imagina? Então, ou quando não tinha um quadro, eu dizia, o que você imagina com a independência? Eu pergunto a você também, você lembra do quadro? O que você via naquela imagem, né? O que você se imaginava? Então, Dom Pedro, em cima de um cavalo, né? Um cavalo bonito, um cavalo branco, com roupa pomposa, Cena de vitória, né? um monte de gente em volta. O quadro diz isso, o quadro do Pedro Américo. À margem do rio Ipiranga, sobre uma colina. Então, vamos desconstruir logo isso. A realidade, de fato, que a história é assim, cada vez mais que os historiadores estão se debruçando na história, estamos encontrando novos documentos. E documentos reais, legais mesmo. Pessoas que acompanharam. Tudo. Então, não existia colina nenhuma nesse morro, era plano o ambiente. Roupa pomposa nenhuma, tá? Era roupa de viagem, por causa do calor. Ele estava com a amante e saiu de lá correndo para poder... Saiu, comeu uma coisa errada, se alimentou... Dava dor de barriga mesmo, né? Pegou uma desinteria terrível, né? Veio de lá para cá, parando em tudo que é lugar. E a margem do rio era Salvação e as Moitas. Ele, uma diarreia... O rio era Ipiranga mesmo, né? Começou a poluir ali. O rio Ipiranga, seria um animal, às vezes, né, não suja um rio, né, porque é água que bebe, um homem vai lá e... Foi lá e maculou. Segundo os relatos dos que acompanharam, historiadores que cataram, foi a 8ª parada dele para... Misericórdia! Para defecar. Tá feia. Foi a 8ª parada, foi nessa hora aí. Não tinha Floratil na época. Não existia, exato. Então, como diz um historiador, o Eduardo Bueno, a independência fugiu de uma cagada, né? No bom sentido. Então, aquela imagem ali totalmente tem que ser desconstruída mesmo. Você está imaginando um monte de gente, não havia nem 12 pessoas. Tá? Algumas pessoas, rapidamente, professor, algumas pessoas, até em tom de, claro que em tom de brincadeira, chegam a dizer que assim, o Brasil é o que é hoje porque sua independência foi oriunda de um momento de traição e de uma cagada. Exatamente. Várias traições, literalmente. Fora o início de tudo, né, que os portugueses chegaram aqui e tomaram o Brasil de assalto, trocando por espelho. Então, e ainda, pior de tudo, ainda repassando tudo para a Inglaterra, porque nós fomos indiretamente... Estava aqui também na pergunta, né? Até vou aproveitar para perguntar logo. Quando aconteceu a independência, né, um dos pré-requisitos para que eles aceitassem a independência era que o Brasil pagasse uma fortuna, ou seja, eles chegaram aqui, tomaram o Brasil de assalto, em troca de espelho, a gente teve que pagar para a Inglaterra e ficar endividado por conta dos Estados Unidos, ou por causa de Portugal. Portugal não quis reconhecer. Então, a outra data que poderia ser do reconhecimento mesmo, de vincular a quem nós estávamos dependentes, que era Portugal, oficialmente só se deu no dia 22 de outubro de 1825, 3 anos depois. Então, essa também seria uma outra data. Aí, Portugal, vamos reconhecer a independência, né? Dom Pedro, depois de
discutir com o pai, a família, não, você é meu pai, eu amo meu pai, mas politicamente não podemos deixar, né? O Brasil não pode voltar atrás. O brasileiro não concordava mais em voltar a ser colônia, né? Porque o que queria, eles queriam isso, voltar a ser colônia, a depender de Portugal outra vez. Então, uma pessoa ou um país torna-se independente, ou principalmente uma pessoa, quando desagarra da mão de uma pessoa, não quer ser dominado outra vez, né? É o caso dessa palavra, aí eu gosto de etimologia, emancipação, né? Emancipação política. O Dom Pedro II entrou pequeno, foi emancipado com a maioridade. A palavra emancipar, significa largar, deixar, no latim, né? Vem de mão, emancipar. Então, soltar a mão de quem lhe domina. Né? A origem da palavra é essa, emancipação. Soltar, deixar a mão, né? Sair da pessoa que está ali dominando, a mão que ele domina, na linguagem figurada. Né? Deixar ser dominado. Então, o processo de independência foi muito longo. Começou na Bahia, com a Revolução, ou melhor, com alguns focos de resistência aqui, revoluções pequenas, mas conhecida na história a Conjuração Mineira, depois a Conjuração Baiana, também chamada Conjuração dos Alfaiates. Eu falo conjuração, porque conjurar é conspirar um com o outro. E Inconfidência, se você analisar na origem da palavra, é crime, fazer um crime em confidência. Não, inconfidente, é uma traição, tal, é diferente. Então não houve uma inconfidência, houve uma conjuração. Na Bahia, diferentes aspectos. O de Minas Gerais foi liderada por intelectuais, por poetas, por pessoas da intelectualidade. Tudo bem. Teve uma força. O Tiradentes sobrou na brincadeira, né? Foi enforcado, tal. É que eu falei, Tomás de Antônio Gonzaga, os líderes. Então foi uma revolução, foi uma conjuração de cunho social, um pouco da elite. E na Bahia, um pouco depois, 9 anos depois, a revolta dos alfaiates, aí uma conjuração de revolta popular, de cunho popular, né? De alfaiates, de gente do povo, de escravos em geral, escravizados, libertos. Então foi tragicamente debelada, né? Os líderes foram enforcados ali na Praça da Piedade. Quando alguém passar pela Piedade ali, veja, tem 4 bustos ali, né? Honrados pelo Instituto Histórico Geográfico, colocou ali 4 bustos. Foram os 4 líderes, os principais líderes Mas, além deles, muitos outros foram presos, decapitados, ou fugiram para não serem mortos. Saíram, entraram. Portugal, alguns liberais portugueses deram barco foram para Lisboa. Cipriano Barata, é o nome de rua aqui, ó. Aquele Caetano Moura, nome de rua na Federação, Caetano Moura. Foram pessoas afrodescendentes que tiveram a sorte de cair fora, estudaram lá em Lisboa e em Coimbra, se formaram como médico, filosofia, voltaram, intelectuais. O Cipriano Barata foi um jornalista, criou um jornal aqui na Bahia, quando voltou. Fica amigo lá da corte, volta com a família real também, vem junto com os 15 mil portugueses, vieram muitos brasileiros de lá para cá, médicos formados em Coimbra. Então, essa vinda da família real também foi muito importante. E no meio deles estava o José Bonifácio, que também foi pequeno, estudava nos Estados Unidos, mas dos Estados Unidos foi para Lisboa, de Lisboa foi para a Hungria, para a Alemanha. O cara falava mais de 6 idiomas, uma intelectualidade totalmente liberal, contra a abolição, contra a exploração humana. O cara é humano mesmo, que segurou, que qualificou um pouco essa independência. Esse cara merecia esse protagonista, para mim, o importante da independência do Brasil foi ele, José Bonifácio de Andrade Silva. Ele foi, tanto que ele teve uma vida longa, que ele foi tutor também do pequeno, né, do Pedro II, que, na minha opinião, uma das melhores gestões que o Brasil já teve. Quer dizer, com toda a dificuldade da época, enfrentando toda a elite, os latifundiários, os escravagistas,
E por ele não haveria escravidão, né? O Pedro II, principalmente. Mas pela equipe dos imperialistas, não haveria escravidão. A escravidão acabaria bem antes. Tanto que foi um processo lento, né? Com várias leis, Eusébio de Queiroz, sexagenário e tal. Agora, o processo inicia na Bahia, inicia em Minas, Bahia, Rio de Janeiro também tem uma revolta. Aí vem a chamada a família real, com uma grande causa, né? Abertura dos portos. Em seguida, o Brasil torna-se capital de Portugal. Rio de Janeiro recebe influência europeia enorme. E aí a independência não tinha para onde correr mesmo, não. Aí tinha que fazer. Aí o processo continua, né? Só que o Dom Pedro I, ele foi um iletrado, não foi uma pessoa culta. Que chegou com 10 anos de idade aqui, trazido pelo pai, Dom João. E aqui os estudantes ficou pela metade, ficou manco, né? Ele não teve. Aos 9 anos, ele teve curso de música, de francês, de inglês. Então, ele veio falando, chegando um pouco, teve noção de idiomas, falava inglês, conhecia, tocava piano, vários instrumentos musicais, ele gostava da arte. Mas, chegando aqui, se tornando adolescente, ele não se preocupou em qualificar os estudos. E aí caiu na farra também, foi bastante roeiro, né, no bom sentido, e digo, um adolescente, né, louco por mulheres, né, e aí andava em lugares de baixa reputação, né, de prostíbulos. Tem uma história dele aí, tem uma revista que eu peguei de Portugal, rapaz, uma revista portuguesa. Acho que vem ele aqui no Brasil também, a Visão, essa revista aqui. Deixa eu pegar o título dela aqui. Né? Não sei se dá para ver, não, porque ela está. A Visão tem no Brasil, mas essa é lançada em Portugal. E com a ajuda do Laurentino Gomes. O Laurentino Gomes também narra bem, aprofundou muito sobre a vida do Dom Pedro. E aí temos a relação das pessoas todas que conviveram com ele, que foram nessa viagem pelo caminho dos tropeiros, aí a Santos, sobre todas as estripulias dele. O cara teve mais de 18 filhos, né? Filhos com tudo que é tudo com governanta, com mulheres de outros que traía com ele. Foi uma loucura. Agora, a sorte dele foi sorte, porque casou. Naquela época, as famílias, né? Tinha uma marquesa lá em Portugal, a Malafaia, foi a Áustria, e tinha um contato, reis com reis, o pessoal os países aliados. Então, o rei dizia assim, eu tenho um filho já com 12 anos, quando tiver aos 17, vamos casar com a sua filha e tal. Então, combinaram desde antes, combinar com a Leopoldina, filha do Francisco II da Áustria, da Habsburgo, né? Então, sem conhecer a Leopoldina, né, através dessa marquesa portuguesa, ela fez o contato. Eles casaram por procuração. Com 17 anos, ele casou com a Leopoldina por procuração, sem vê-la. Né? Um retrato de empezinhado que mandaram para ele, né? Para saber mais ou menos como é que era. E aí ele, aos 17 anos, ele recebe ela no Rio de Janeiro, já para o casamento. Já casa, né? já foram casados, por procuração, já chegaram casados. Porém, quando chegam aqui, tem aquela festa e tal, e sorte que era uma mulher altamente culta, né? Vários idiomas, várias culturas, né? Berço mesmo, desde pequena, com vários cursos de filosofia e tal. Então, ela também qualificou muito, ela foi uma grande personagem feminina, né, na história. Só que foi muito traída, foi muito deixada no palácio, né? Sofreu muito, chorou muito com o descaso. E era apaixonadíssima por ele, ficou apaixonada por ele. Né? Então, em termos de paixão, o Brasil cresceu, ele cresceu muito através dela também. A Leopoldina tem uma grande participação nesse processo de independência. Embora
morreu com 26 anos de idade, em 1926, 4 anos depois da independência. Ela falece, não se sabe direito, mas com a hemorragia. Alguns historiadores confirmam que foi uma briga dele com ela, e ele ela estava grávida de um dos filhos que vinha por ele, e ela, com essa hemorragia, ela morreu e faleceu, perdeu o filho e tal. E depois ele veio casar com a outra, já com relação com neta de Napoleão Bonaparte, a Amélia. Era neta de Bonaparte, então uma relação. Ele era apaixonado por Napoleão Bonaparte, o Portugal foi inimigo da França, né? Nessa época napoleônica, mas ele sempre achou Napoleão um grande herói, né? E por uma questão de filiação, porque a mãe da Amélia tinha uma relação com a irmã do outro irmão de Dom João, lá de São Miguel. Aí conheceu a Amélia, casou com a Amélia. Então, a Amélia era tipo também uma nobre. Esses foram os 2 casamentos. Mas bagunçou tudo com a Marquesa de Santos, que ele ficou apaixonadíssimo. Essa Marquesa de Santos, ele deu título para empregado da Marquesa, para irmão da Marquesa, para o pai da Marquesa, muito baronesa, outros marqueses, outros viscondes, tudo ligado se você observar na história, tudo tem um sobrenome Canto, Castro, Melo Canto, que é o sobrenome da Marquesa Domitília de Castro Canto e Melo, que é chamada Marquesa de Santos, que foi uma pessoa simples, mas que buliu com o coração do Dom Pedro. Né? Então, Esse coração que está bem guardado, né? Ele deu uma passeadinha aqui no Brasil esses dias. Rapaz, aí eu vou entrar na etimologia. Vamos ver. Aí você fala, porque nessa época até então, a ciência não. O pessoal achava que os sentimentos vinham do coração, não era da mente. Né? Daí vem a palavra decorar, de cor. Eu conheço de cor que está relacionado ao coração. Né? Decorar. Você legal. decora. Eu nunca parei para pensar nisso mesmo, não. Verdade. Concórdia, coração unidos, desacordo, coração separado. Coração separado. Acordo, acordar, tudo está ligado ao coração, a etimologia, a raiz da palavra. Né? Então, muitas palavras ligadas a esse prefixo cor, né? Decorar, corporação, muita coisa. Bem, o coração... Professor, rapidinho, só aproveitar essa pausa que o senhor deu, aí o senhor continua daí mesmo de chutar, só para eu dar um abraço aqui pro pessoal que está falando aqui, para não passar. Sônia mandou um parabéns para o senhor, a nossa querida professora Jo Nunes está na área, Sônia está dizendo aqui, dupla maravilhosa, obrigado aí, querida, mandando risos, a Lade Mariana, a Jo Nunes, viu a Pro Maria Muniz, aí, mandando aqui um alô para a Pro. Vamos aprender mais, Ana Lúcia Neres. Alunas dela que ela deve estar pedindo para assistir. Itaparica, o senhor falou alguma coisa no outro, depois anota aí, falou alguma coisa de Itaparica. Paulinho Espino está pedindo aqui de Itaparica. Bruno Meirelles, Alexandre Lourenci, Cleide, João Nunes, feminicídio desde aquele tempo. Obra, viu? Ela está dizendo que foi feminicídio aí entre o Dom Pedro e a Domitila. Ele foi um... E a Leopoldina, né? Exatamente. Ela está dizendo aqui, que legal, fatos que eu nunca tinha lido ainda. Minha querida. Por isso que o professor vem aqui, vez por outra, no Jornalizando. Falcão mandando coraçõezinhos e vamos seguir. Pode seguir, professor. O coração, falando do coração. Não, o coração tá aqui de passagem aqui, né? O coração dele. eu acho assim, essa vida do coração aqui não foi necessária, não achei graça nenhuma. Um risco, né? Eu fiquei preocupadíssimo. Meu Deus, que crise de diplomacia ia acontecer se acontecer uma coisa com esse coração, pelo amor de Deus. Com respeito a Portugal, mas eu não acho que Portugal incentivou muito para que o coração passeasse por aqui, porque o coração está lá
uma redonda, um cristal, né? Lá no palácio onde ele nasceu, ele morreu, no mesmo na cama, no mesmo quarto, né? Morreu com 35 anos de idade, o Dom Pedro, morreu muito jovem. Então, é um pedido dele que o coração ficasse na cidade do Porto, em Portugal. Então, está lá em Portugal, né? E veio passear para o Brasil. Agora, o corpo dele todo está aqui, né? É isso que eu ia falar, é que eu não No, sabia que eu ouvi falar nesse período, é que o corpo tá aqui lá no museu, né? Ipiranga, na cripta, né, em frente Museu ao do Ipiranga. Ipiranga. O corpo dele está lá. O coração, não sei, ele morreu tuberculoso, entendeu? Então, uma boa ciência não deixaria esse coração ficar bem numa redoma, para não, sei lá, ninguém Já sabe pensou direito. tuberculose daquela época? Meu A Deus, é, causa mas morte também, tem bactéria que fica aí até hoje, né? Não sei. Então, não achei graça, não. Esse coração. É um herói, entre aspas, né? Ele foi um cara importante, mas eu estou citando aqui que tivemos muito mais pessoas influentes na independência do que o próprio Dom Pedro. Não vou negar, Dom Pedro era o título de imperador, mas vamos ver aí, né? Desde Maria Quitéria, de José Bonifácio, que eu falei, da própria Joana Angélica, os heróis, que muitos ocultos, que não foram conhecidos. O padre, aquela rua de Brota, o padre Daniel Lisboa, né? Que morreu também juntamente com Joana Angélica, mas ninguém mencionou. Daniel Lisboa foi o padre que não queria também, não concordava, era o capelão, porque o convento era só feminino, mas as freiras chamavam o padre para celebrar uma missa. Então, nessa hora, ele estava lá e dançou também, morreu com as tropas portuguesas. Então, o Paulinho falou aí, nosso amigo Paulinho, sobre Itaparica, que também é o processo, né? Porque o Brasil fica independente lá no Rio de Janeiro. 7 de setembro, praticamente, a independência se dá no Rio, São Paulo, na época do café, Minas Gerais, Espírito Santo, mas as outras províncias não. Então, Maranhão resistiu legal, Pará, Grão-Pará, né, que inclusive muitos portugueses lá e muita gente brasileira a favor de Portugal, do que independência. Uma província que não existe mais no Brasil hoje, que hoje chama país Uruguai, e na época era uma província brasileira chamada Cisplatina, resistiu legal também lá no Uruguai. E a Bahia, mais do que nunca, né? Bahia, antes do 7 de setembro, a Bahia estava lutando pela independência. Em fevereiro de 1821, aí morre a Joana Angélica, no convento da Lapa. Sorou, Joana Angélica. Porque no processo de independência, antes de 7 de setembro, Dom Pedro consegue expulsar os portugueses, soldados portugueses, que não queriam, manda voltar para a Europa. Aí teve um barco de 200 portugueses, soldados portugueses, que saíram do Rio de Janeiro para a Europa, para Portugal, e não foram para Portugal, vieram para a Bahia, se juntando aqui com as tropas do Madeira de Melo. Então, reforçou legal o exército. Aí tomaram o Forte São Pedro, o Forte Santo Antônio, várias fortalezas daqui. Salvador ficou sitiada, né? Sitiada pelos portugueses. Então, o que acontece? A única maneira de expulsar o português, de enfraquecer os portugueses aqui na Bahia, que estavam bem resistentes, o 7 de setembro aqui não teve efeito nenhum, né? Eu até brinco, ninguém ouviu o grito de Ipiranga lá em São Paulo, não deu para ouvir, os portugueses resistiram. Mas... Então, a única maneira de enfraquecer os portugueses aqui era impedindo alimento que vinha do recôncavo. O que alimentava Salvador? Os brasileiros de Salvador e os portugueses era o recôncavo baiano. Então, fechando não deixando barco nenhum saindo do recôncavo para cá, e nem passar por terra, pela Liberdade, Pirajá, fechando aquelas... Vamos deixar os portugueses enfraquecidos, sem fome, com fome, e procurar ajudar os brasileiros. Então, muitos que estavam a favor, lógico, foram para o recôncavo. Houve uma migração grande de pessoas, se soteropolitanos, para o recôncavo. Morar lá no recôncavo. Então, lá uniram forças. Então, Cachoeira, Santo Amaro, são cidades heróicas do processo de independência. Ficaram independentes até antes, né, do 7 de setembro, no bom sentido. A Cachoeira, em junho de 1621, já estava de meses antes de 7 de setembro, já estava se sentindo independente.
Mas Portugal, a Bahia não, Salvador, em geral, a Bahia, tropas fortes do Madeira de Melo, Portugal aqui. Porque antes disso tínhamos um governo brasileiro e Portugal, sabendo que o pessoal estava lutando pela independência, mandou Madeira de Melo e tirar o governo daqui e colocar um governador das armas, que era o Madeira de Melo, que era português. E aí começa aquela luta toda, aquele processo todo, e o pessoal não concordando. E aí tem o 2 de julho, né? Depois, mas antes do 2 de julho, em 1821, tivemos esses eventos, né, trágicos, a morte de Joana Angélica, morte de várias pessoas do Recôncavo, como é que chama? Do Tambor, um herói da Ilha de Cachoeira que recebeu uma bala de canhão no peito. Eu não lembro o nome no momento, Tambor. Quem souber aí pode me lembrar. E ainda a Itaparica também, né? Porque Itaparica ficou sendo um foco também de resistência. Os portugueses, pouco a pouco, chegam lá para querer tomar Itaparica também. E aí tem conflitos, né? Alguns barcos, ou melhor, poucos barcos foram incendiados, porque tem escritores aí que colocam 40 barcos, Filipe mandou queimar 40 barcos, Portugal não tinha nem isso no total. É um pouco de exagero em certas coisas. E houve esse conflito, tal, aí Itaparica se sente independente mesmo no dia 7 de janeiro. Então tem uma data lá, né, festiva, a independência de Itaparica, 7 de janeiro. A nossa, 2 de julho. Maranhão foi depois da gente, mas Maranhão foi o seguinte, não é comemorado como finalização, como consolidação, que o Maranhão foi a resistência portuguesa lá, foram brasileiros a favor de Portugal. Então, aqui foi no 2 de julho de 1623. No Maranhão foi 28 de julho de 1623. Mas só que lá não houve derramamento de sangue. Lá os portugueses abriram mão, os brasileiros tal. Não tiveram mais jeito e aceitaram a independência. Mas, de fato, a finalização, a consolidação da independência do Brasil se dá na Bahia, no dia 2 de julho. Porque aí sim tem luta, tem... Vamos botar para fora, né? Vamos botar esse povo para correr. Corneteiro Lopes, João das Botas, são inúmeros personagens, entendeu? Da nossa história. A tropa de periquitos, vários senhores de engenhos libertaram escravos lá no Recôncavo, a favor. Tem a família Bulcão, lá do Recôncavo, a família Bulcão, que já vou deixar de ser patrão, vou pegar meus escravos, vou dar liberdade, agora vamos lutar, vamos ajudar a expulsar os portugueses. Tem alguma coisa a ver com Araújo Bulcão? Bulcão ficou pobre depois disso. Conseguiu mais. Tem alguma coisa a ver? 200 Professor, tem alguma coisa a ver com Araújo Bulcão, da Cidade Baixa, a rua? Tem, tá ligado. A família Bulcão é uma só. E são de heranças portuguesas do Bulcão, vem de vulcão, né? Que em Portugal vem de burro, vem de vaca. Né? Vem de vaca, vem de... Vulcão vem de vulcão, que são famílias que vieram da ilha dos Açores, ilhas vulcânicas da região de Portugal, e se instalaram aqui, e aqui cultivaram a cana-de-açúcar, tiveram terras no Recôncavo, mas tiveram consciência e eram a favor da independência. Né? Pessoas que eram já brasileiradas, né? Mas descendentes portugueses. Então, isso é prova que a história tem que ser também dita. Pessoas que tinham escravos, libertaram os escravos a favor de serem soldados para expulsar os portugueses. Depois disso, ficaram libertos. Ou melhor, deixaram de produzir o açúcar, ou então não queriam mais, já estavam, vamos viver a nossa vida, vamos libertar todo mundo aqui. Então, muitos senhores de engenhos conseguiram, numa boa, sem a força, né? Outros foram, vamos botar o cara para lutar, ir para Pirajá, lá, a luta da guerra do Pirajá, forçado, mas muitos não, foram por livre-arbítrio, a favor da liberdade, o amigo, o sentimento de patriotismo, foram as lutas para expulsar os portugueses. Né? E começando professor, no confronto lá. deixa eu mandar um abraço aqui para
A Sônia está dizendo aqui, ótimo professor, parabenizando mais uma vez aqui o senhor pela explanação. Karine Obrigado, Vivas, Sônia. também envolvida com turismo. Paulinho Escuna está falando aqui do 7 de janeiro de 1823, né, que é a independência de Taparica. É isso? Exatamente. Da ilha de Tem a festa do Taparica. Caboclo também. Hã? A saída do caboclo? Lá também tem, lá também tem o carro do Caboclo. Né? O Isso. Caboclo, o símbolo mais brasileiro, né, do Brasil. A mistura é uma união do negro com o africano, com o índio, né? Na luta pela liberdade, pela nação, para um país, né, que houvesse nossas próprias leis, nosso próprio trabalho e não exploração. Eu estou Certo. fazendo essa análise um pouco informal, entendeu? Aí você fique à vontade de matar a curiosidade. O pessoal que está ao vivo aí, que quiser mandar alguma pergunta, ainda pode mandar. São 20 horas e 26 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos encerrando a live, né? Até porque amanhã nós temos um desfile de 7 de setembro para acompanhar. Vamos sair daqui de madrugada. Eu queria, professor, antes do senhor dar segmento nessa parte da história e concluir, né, a parte da história e falar mais alguma coisa sobre as etimologias, recitar aqui o hino da independência, né? Eu queria que o senhor falasse alguma coisa um pouco sobre o que realmente fala, né? O que conta algumas partes importantes desse hino. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Aí repete, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servil. O que ele quer dizer com esse longe vá, temor servil? Trabalho para a nossa nação, não para os outros. Né? É uma relação de a mãe gentil, agora é o Brasil. Né? É uma desvinculação com Portugal. Embora tenha um trecho aí no início que, com todo respeito, eles querem independência e não desprezando Portugal. Mas são frases que têm que ser bem interpretadas da maneira assim. Eles jamais chamam os portugueses de serpente, né? de tiranos, assim, como não são tão ofensivos nessa. Porque também tem uma participação do Dom Pedro, né? Dom Pedro é filho, não deixa de ser português. O Dom Pedro, que musicou esse hino, né? Então, a pessoa que escreveu, ele tem uma ligação com Portugal também. Então, mas é um hino muito bonito, muito bonito. Porém, não Com foi certeza. cultuado, não foi muito cantado, não foi muito. Arquivaram praticamente. E os estudantes, quem conhece esse hino são os estudantes da década de 60, 70, 80, no máximo. Nas escolas nós, né, cantávamos e tal. Eu, sinceramente, esqueci completamente, não pratiquei mais, não vi. Vou até relembrar, eu tenho ele aqui, vou até interpretar melhor. Mas é um hino de participação de portugueses e a favor do Brasil, lógico. Né? Então, o Dom Pedro, como músico, ele que musicou esse ritmo, essa musicalidade, ele que deu. Isso. Aí tem ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil. Olha o português arcaico, português clássico, né? Tudo ardio. Tudo com a época do Castro Alves, do romantismo, da linguagem erudita, né? E tudo isso dizendo que o fogo, o fogo do Brasil, né? Não deixa outras nações sermos independentes, né? Diretamente de Portugal, da Inglaterra também. Então, não só de Portugal, mas que depois, como existe essa dependência com os ingleses, o Brasil fica independente de Portugal, mas passa a ser dependente de Portugal, da Inglaterra. Porque a Inglaterra, a dívida quem tinha era Portugal com a Inglaterra, uma dívida grande. Aí Portugal fazia, vamos concordar com a independência, mas a dívida que nós temos, vocês pagam. Aí o Brasil ficou com a dívida com a Inglaterra. E quem deve, teme, né? Depende. E aí, esse hino também tem uma indireta
frase para a gente lutarmos também para o futuro, né? Vamos ficar também, pagar essa dívida e ficar independente da Inglaterra. E hoje ainda continuar independente, né? de outros países que gostam de dominar nossas leis e toda nossa coisa, né? Estados Unidos e outros mais. Se deixarmos... Pronto, aí ele segue aqui: os grilhões que nos forjava, da perfídia astuto ardil, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. O Brasil zombou de quem, professor? Zombou dele do Portugal, né? Os portugueses queriam que a gente ficasse colônia outra vez. E jamais voltaríamos a ser colônia, já que conseguimos a liberdade econômica, a liberdade política, o Brasil ser uma nação. No 7 de setembro, ninguém ficou sabendo de nada. Agora, na aclamação do Dom Pedro, da 12 de outubro, depois, aí no Rio de Janeiro, sim, o Rio de Janeiro fica sabendo. Aí surge o primeiro jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro, publica, e aí faz essa... Aí junta uma média dizem que foram mais de 2.000 pessoas, outros falam 5.000 pessoas, naquela praça aqui, no dia que ele foi aclamado. Aí vem um sentimento de nação, sentimento de independência, né? Não somos mais de Portugal. Muitos portugueses ficam aqui também a favor do Brasil, e outros brasileiros que estão trabalhando para Portugal vão para Portugal, e vice-versa, tem português a favor e contra, e brasileiros também vice-versa. Muitos não acreditaram. Não tem mais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vixe, Maria. É o que quem fala mal, né, e com a cara fechada, é isso? Exatamente. Cara fechada. Ó, vamos mudar de assunto, viu? Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Parabéns ao brasileiro, já com garbo varonil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Do universo entre as nações, resplandece a do Brasil. Muito romantismo nessa época, era de romântico, o romantismo chegando, época do Castro Alves, um grande também um poeta da independência. Se você observar as poesias de Castro Alves, ele enaltece muito o 2 de julho, tem uma poesia de ódio ao 2 de julho, e é uma era romântica. Então, os textos, né, bem gordos e bem enriquecidos de palavreados românticos. Então, aí vem, depois dessa fase, vem o positivismo, aí que vem a final da monarquia com a república, positivismo, aí vem as bandeiras, né? A ordem e progresso, por exemplo, era amor, ordem e progresso. Mas como o romantismo estava começando... O Brasil perdeu o amor, foi, professor? Foi. Porque essa frase, não perdeu o amor, na bandeira, né? Na bandeira. Na bandeira. Que a bandeira foi inspirada na frase de Auguste Comte, um positivista francês, Jean-Baptiste Auguste Comte. Aí ele tinha uma frase: amor, ordem e progresso. Amor, a base, a ordem, o princípio, e o progresso, as consequências. Então, a bandeira era para ser amor, ordem e progresso. Mas os republicanos, não, o romantismo demais, ninguém vai trabalhar. Quer dizer, o romantismo estava já se despedindo, a fase, a era romântica estava já muita gente deixando, ficou cafona, né? Então, tira o amor, aí ficou ordem e progresso. Mas eu acho que isso é um grande problema do Brasil, porque se tivesse o amor ainda, as coisas poderiam ter sido melhor. Ordem e progresso, tudo bem, mas tem que ter um pouquinho de amor. Essa bandeira é republicana, né? Foi feita na República. Tiraram o amor, mas nenhuma bandeira, de fato, deveria ter escrita, porque ela fica tremulando. Ninguém tem que ficar, né, atento para ficar lendo, né? Trêmula na bandeira. A bandeira do Brasil a bandeira, essa é a 13ª bandeira, se contarmos desde o início de Portugal. O Brasil teve 13 bandeiras. 13 bandeiras, mas 11 de colônia, né? Teve a bandeira do Império, quando ficou independente, depois, 10 na época de colônia, 3, mas só que foi época do Império, aquela bandeira que tem a esfera armilar,
com as cores verde e amarela. As cores não tem nada a ver com o negócio de ouro, com a mata, não tem nada a ver. Isso aí, nada a ver. O verde, que a bandeira portuguesa, na época que nós éramos de colônia, a bandeira portuguesa era verde e branco. Vermelha. Não, Ah, é verde e verde branca? e branca. E branca. Só que quando a união do Dom João para cá tem a união da Leopoldina, da Áustria, com o Brasil, né? Dom Pedro casa com Leopoldina, então a sugestão foi unir as cores da bandeira da Áustria com a do Brasil, com a de Portugal. Aí a bandeira da Áustria é Hum, amarela, é amarela. embaixo azul. Então ficou amarelo, azul, o globo azul, amarelo, verde, azul. Então, ligada às Nações Unidas na Então, para época. quem pensava que foi o Brasil, a Áustria que imitou o Brasil, foi o Brasil que imitou a Áustria. Da Juntaram, não. bandeira. As cores da bandeira daí. Agora, os românticos viram, não, o amarelo é o ouro, o verde é a floresta, o azul, a Aparecida, a Santa, não é. Essa bandeira é interessante, essa bandeira do Brasil atual, ela tem geografia, tem filosofia, tem religião, tem anatomia, tem tudo ali de ciência, se você analisar. Cosmografia, as estrelas estão de acordo com a posição vista do Rio de Janeiro na época da República, de baixo para cima. Então, a constelação do Rio de Janeiro. Né? Você vê que a Bahia tem o Cruzeiro do Sul, tem o Escorpião, a constelação vista de baixo para cima. Então, a linha do Equador, um erro, deveria ser reta, não oblíqua, porque a oblíqua dá uma sensação de coisa para baixo, né? A linha do Equador, então, ordem e progresso. Tanto que muitos brasileiros e baianos pensam que a única estrela que está acima do Equador simboliza Brasília, porque cada estrela ali representa um estado. Né? E não é Brasília. Brasília é a menorzinha de todas, que está lá embaixo da bandeira, do globo. Aquela que está em cima Na época que ela foi criada, o único estado que passava a linha do Equador, que tocava no hemisfério norte, era o estado do Pará. Então, aquela estrela de cima simboliza a estrela d'alva, a estrela que simboliza o estado do Pará. Olha aí, Belém do Pará, rapaz. É o pessoal do Calypso aí vibrando Essa agora com bandeira essa é informação. interessante, é bem estudada, tem muita coisa. Então a live só para a bandeira. O pessoal aqui não está comemorando a independência, não, viu, professor? É o futebol que começou aqui no condomínio. Tudo bem. Aí começaram a gritar aqui. Professor, como foi que a comemoração da independência se tornou, né, um ato cívico-militar, né, os desfiles cívicos militares? Olha, com o general esquentou mais Hermes da Fonseca e Epitácio Pessoa. Quando o Brasil começou a desfilar, a treinar, com o centenário, em 1922, que foi um ano de ascensão cultural, o ano da Semana da Arte Moderna, do modernismo, né, intelectuais, as escolas, uma tendência para a escola para todos, que não dava para todos, mas Rio de Janeiro torna-se uma capital da cultura. Então, vamos enaltecer a independência. Aí escolheram, foram buscar os heróis, tal, alguns falsos, outros não, tal, mas aí uma montagem republicana para a independência. Graças aos historiadores fiéis, independentes de política, e aí resgatam os valores da época do Império, né? Os valores reais da independência. Você vê que agora estão se descobrindo aí Maria Filipa, outros mais que ninguém conhecia antes, né? Não tem. Então, muitos personagens anônimos devido a essa questão política, que era muito ligada ao Império. Não vamos colocar, tá? E aí ficou assim. Mas ela se torna muito reconhecida como depois da proclamação da República. Né? Não, na época do Império mesmo, Pedro II comemorava, mas uma coisa muito pequena. O segundo reinado passou a comemorar a partir de 1860, depois da Guerra do Paraguai, 1870, a comemorar, mas
não havia nada de desfiles, tal, eram comentados assim, na imprensa local. Do ponto que você está me falando, me perguntando, foi depois do centenário. Agora, no Sesc Centenário, que o Brasil faz 150 anos de comemoração à independência, aí todo o Brasil já toma conta, aí comemoramos também em todos os estados, né? Feriado nacional é a partir da República, né? Hermes da Fonseca, que ele vai resgatando esses fatos históricos e tal. Que Entendi. é meio um processo. A Bela Falcão está dizendo aqui, chorar no pé do caboclo. A gente vai estar lá amanhã chorando no pé do caboclo. Como é que surgiu essa expressão, chorar no pé do caboclo, professor? Você sabe? O caboclo surge como uma grande divindade, um grande orixá brasileiro, né? Nos centros, nos cultos de matriz africana, começaram a aparecer também, né, entidades caboclas, de luz. Então surge o orixá caboclo. Então o pessoal começa a fazer ritual para o caboclo, festa do caboclo. Então, na época, o caboclo, como era mais próximo do brasileiro, o orixá brasileiro, então aqueles que fizeram coisas erradas e arrependidos, porque fizeram algo que não foi sentimento de culpa, né? Então tomaram o caboclo como a divindade dos arrependidos. Então, no Muro das Lamentações. das lamentações. Então ficou sendo, como temos orixás de todas as partes, né? Do casamento, da floresta. Tal. O caboclo foi, na Bahia, praticamente, ele foi tomado como orixá. É o orixá também da fruta, né? De saciar, né? A fome, é o orixá de vários valores, mas foi tomado na Bahia como um dos arrependidos. Então, quando criaram o monumento do caboclo, para a 2 de julho, alguns iam lá no pé do caboclo, agradecer, honrar e tal. E com um sentimento muito próximo, choravam. Alguns se emocionavam. Então, quem estava de lado estava chorando porque está arrependido, não sei o quê, mas não era tanto assim. Aí, o popular pegou e ninguém tira mais. Chorar pelo caboclo. O Sandro Macedo está mandando um abraço, né? Abraço, amigo Roberto Tricolor Pessoa, grande historiador e guia de turismo. Não posso falar guia turístico, porque eu já aprendi que guia turístico é diferente de guia de turismo. Obrigado, Sandro. Um abraço grande. Vamos ver aqui. Bela Falcão dizendo, amanhã irei ver o estourado jornalizando Ed Dantas no desfile. Não vou desfilar, não. Eu vou cobrir o evento e fotografar lá os nossos colegas militares desfilando. Igor Machado mandou um oi. Jéssica está aqui na área. Emerson, Marli Câmara, Beni, Emerson Fernandes. Parabéns pela live. Na minha época, década de 60 e 70, tínhamos mais patriotismo. Até a aula de OSPB tínhamos. Aí deu aqui parabéns. E cadê ele mesmo? Não, é outro. É ele mesmo dizendo aqui, ótimas explicações. A gente já teve mais patriotismo, né, professor? Com certeza, com certeza. Com toda a liberdade que a gente almeja, tal, mas não podemos deixar de lado as aulas de educação moral e civismo, né? Eu cheguei, quando comecei a dar aula, eu cheguei a pegar... Eu fui aluno e tive essa aula e fui professor também do curso de moral e civismo. Como eram professores ligados à história, né? Então, alguns colégios que eu trabalhei me colocou para dar aula de educação moral e civismo. Né? E aí a gente tocava nesses pormenores da história e a ética. E eu me orgulho disso. Hoje querem acabar até com a aula de história, com a aula de filosofia. Né? É absurdo. Deixarem, vão tirar toda a área de ciências humanas. Então, o mundo no futuro vai acontecer isso. Os tecnólogos vão ficar pobres de ciências humanas e ricos de matéria. Né? E os historiadores vão ficar pobres de matéria
e rico de ciência e de sentimento. Entendeu? É o que vai acontecendo. Se deixar, vai acontecer. O pessoal ligado à história da ciência humana vão ficar paupérrimos a rico de sentimento. Rico de ligado à ciência humana. E os demais estão ligados no computador, então, que procurem gostar de história, porque para equilibrar. Porque se for entrar na onda somente da tecnologia, que é tudo bem, o progresso está aí, mas não podemos esquecer do passado, algo que constitui constitui a história, nos leva ao futuro melhor. Então, Com certeza. história faz Paulinho isso. Escuna falou aqui que a avó fazia reverência ao caboclo Juremeira. Caboclos que sessões de candomblé aparecia e se identificava com Juremeira, os caboclos. Aí é uma aula para culto afro brasileiro, o orixá do caboclo. Ori significa cabeça, chá significa energia positiva. Então, o africano, nossos ancestrais, já sentiu essa energia positiva sobre a nossa cabeça. Daí vem a origem da palavra orixá. Energia que rege a nossa cabeça. E o caboclo foi uma dessas energias positivas que passou a reger a cabeça de alguns baianos, né? Inclusive dos descendentes indígenas, né? Afro-indígenas. Então, foi uma luz, um espírito evoluído do caboclo que chegou aos nossos terreiros, às nossas sessões espirituais. Então, o baiano se identifica e muitos, ainda há muitos candomblés, né, do caboclo, terreiros de cultuam o orixá caboclo. É um orixá. Nossa querida Rose Maidia, professora de inglês, está dizendo aqui, live sensacional. A Bela Falcão dizendo aqui, por isso já imaginei que você vai estar lá, vai registrar tudo, estaremos lá. Sônia mandando aplausos. Belgo, também tive essa aula, é o SPB. A nossa Marli Câmara, inclusive o hino nacional, era entoado todos os dias na escola. Eu estudei durante um período no Colégio Castro Alves. E além do hino nacional, em minha época, que não tem tanto tempo, né? Mais recente, mas ainda se entoava o hino nacional. E na escola Castro Alves, a gente entoava também um hino ao Castro Alves, né? Que tem uma parte que diz: ó, semeia quem. Ó, bendito que semeia livros, livros à mão cheia. Escola Castro Alves, Salvador, Bahia. Então, assim, é outra época, né? A cultura, né, pulsava, né? A educação era outra. Verdade. Graças, Salomão tá na área. Professor, já estamos aqui encerrando nossa live. Eu queria deixar um espaço para o senhor falar alguma coisa que o senhor acha que deixou de falar, né? Suas considerações finais. E a gente vai ter outras oportunidades para conversar mais, né, sobre as etimologias. Né? Hoje foi importante a gente falar bastante aqui sobre o 7 de setembro, já que amanhã é essa data importante que marca, né, 200 anos da independência. Então eu não poderia deixar de ter o senhor aqui conosco falando da independência do Brasil, nessa data marcante. E eu queria que o senhor agora, né, falasse suas considerações finais e a gente vai encerrando por hoje aqui a nossa live Bate-Papo na Rede. Rapidinho, só para concluir que foi um bate-papo, um processo que vai tentar mostrar o que a gente não aprendeu na escola, o que os livrinhos didáticos não contaram, não contam, né? E que cada vez mais estamos nos debruçando sobre a história e estamos chegando mais próximo dos fatos reais, né? Não tanto como eu falei, do quadro, lá, muita ficção. E que a independência acontece, mas de uma maneira conservadora, porque o que é que adianta? Tivemos a independência, mas continuou o desprezo com os índios, continuou a abolição não se deu com a independência, veio bem depois. Então, ainda existe um processo de independência na nossa nação, que não somos ainda totalmente independentes, né? Não fomos ainda emancipados completamente, né? Desgarrados daquela mão que nos domina. E quero dizer que não deu tempo para falarmos de etimologia, que eu gosto muito, né? Como eu ia tocar em palavras relacionadas. Por exemplo, hoje mesmo com a política, a gente fala muito companheiro, né? O pessoal do PT é companheiro. Então, o que é companheiro, né?
Companheiro é uma etimologia que vem do latim, do grego, com é estar, trazer. Pão, é pão. A pessoa que come o mesmo pão. Estamos juntos para repartir o mesmo pão. Essa é a origem da palavra companheiro. Né? Legal. Consideração. Então, com é trazer. Sideral é espaço. Então, você me trouxe para o seu espaço. Você me considerou. Você me convidou para essa live. Eu agradeço aqui de antemão. Muito obrigado. Porque consideração, ato de se considerar, você trouxe para o seu espaço. Né? Então, essas terminologias, e eu ia falando sobre o andar da... A gente ia discutindo aí, brincando com as palavras. Que essa ciência, a etimologia, a origem e a evolução das palavras, ela é divertidíssima. Porque além das palavras, algumas delas terem conclusivas, são o motivo é esse, existem também várias versões paralelas, versões que ficam ali a interrogação, não sabemos se é verdade ou não, porque chama... Tem várias... Se eu não vou bulir aqui, não, porque senão vamos mexer na... Mas uma hora dessa vamos fazer a próxima só de etimologia. Tá? Vamos sim, somente. Ia ser essa, mas como veio a antecedência com independência, mas a gente vai fazer sim. Com certeza. Eu prometo Pessoal, deixa eu mais e transmitir várias e interessantes palavras. Vai ser massa. Com suas origens, suas raízes e origens interessantes. E não só... Deixa eu deixar... Expressões Diga, também. pode falar. As expressões... Só informar... Pronto, entendi. Deixa eu só passar para o pessoal que está ao vivo ainda, que essa live fica gravada, né, aqui no Instagram, @jornalizando Ed Dantas, e vai também daqui a pouco para o YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Então, você quer saber mais sobre a independência do Brasil, rever, né, a independência da Bahia do Brasil, você vai ter essa aula aí para a posteridade, gravada aí no nosso Jornalizando, no YouTube e no Instagram, para que vocês fiquem sabendo dessas curiosidades que a gente não aprende na escola, né? Na escola tem aquele negócio, aquele livro de história ali, todo ali fechadinho e tal, né? A descoberta do Brasil, que na verdade foi uma invasão. Então, assim, é bom a gente hoje estar conversando com pessoas como o senhor para estar esclarecendo mais sobre a história, né? E desmistificar a história que outros, né, interessados contam, professor. Muito obrigado por mais uma vez o senhor abrilhantar esta live. Obrigado também mais uma vez. Desculpem pelo cenário, você me humilhando aí numa rede. Um cenário aqui horrível. Eu realmente hoje cheguei às pressas, não tive um assessor para uma pessoa para montar aqui o circo. Então, eu fiz aqui a live segurando o celular aqui na minha mão e não pude fazer um cenário melhor. O desafio está lançado. Nós temos três temporadas do Bate-Papo na Rede. Eu acho que já estamos chegando a 50 entrevistas ou mais, né? E ainda ninguém conversou comigo numa rede, só na rede social. Então eu quero ver quem vai ser o entrevistado que vai bater um papo comigo de rede para rede. Tem um gancho de rede aqui, viu? Se você quiser programar... Pronto, na próxima pode ser que o senhor já... Você me fale que quando fizermos sobre a origem das palavras, etimologia e tal... Isso! Mas, tem que ser na rede mesmo, porque é bastante divertido. Saber a origem da palavra viado, a origem da palavra... Maravilha! Bunda, Congo, banguelo, tudo tem origem, nada é por acaso. Toda palavra tem suas... O Paulinho Escuna está dizendo aqui, ó, também tinha matéria EMC, também tinha MC. Mandando aqui um obrigado por mais uma aula. Bela Falcão, que tenha mais esse bate-papo na rede, adorei. Exatamente, bate-papo na rede está aqui. A gente tem demorado para fazer uma ou outra por causa das atividades na assessoria da corporação, mas a gente vai sempre aqui trazendo vocês informações de qualidade no bate-papo na rede. Marli Câmara, parabéns. Rose Madia aplaudindo. A professora, ela não gosta de chamar de professorinha não, viu? A professora Jo Nunes está aqui também dando live muito boa. Nossa querida Leide também entrou aqui agora. Pode ver essa live aqui completa no Instagram, daqui a pouquinho no YouTube. Bela Falcão, tem até música para rede, né? Tem música para rede também. Obrigado, professor, encerrando aqui nossa live. Mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Fique com Deus. Galera, muito obrigado pela audiência e até a próxima live. Bate-Papo na Rede, a 10ª edição.
Grande abraço. A todos. Felicidades. Bom feriado para todos. Felicidade. Valeu. Boa independência.